2015, como eu já tinha dito, só na UFRN nós realizamos 5 fóruns de licenciatura para discutirmos a base. E aí, como vocês veem, né, no slide, nós temos em 2015 a realização do seminário, né, interinstitucional para a realização da BNCC. Reuniões, né, foram feitas com especialistas em educação, foi instituída uma comissão de especialistas para elaborar não a base em si, mas a proposta, né, para discussão da base, com atenção a toda a sociedade. Então, foi realizada consulta pública para toda a sociedade e não só para profissionais de educação. Então, você era pai, mãe, representante, cuidador de uma criança, né, de um adolescente na educação básica, você poderia, lá via internet, no site específico do MEC, dar a sua contribuição para modificar aquela proposta que havia sido, né, apresentada como BNCC, que seria a primeira versão. Em 2016, os trabalhos continuaram. Em março, foi publicada, né, foi para o ar uma versão da base que recebeu cerca de 12 milhões de contribuições, não de contribuintes, né, de contribuições, porque eu mesma, como contribuinte, eu poderia entrar lá no site e apresentar 10 sugestões. Então, nós tivemos aí 12 milhões de contribuições. Isso é algo bom? Bom, isso é algo ótimo, né? Porque nós percebemos o Estado com sua responsabilidade construindo um documento curricular e a sociedade participando. Agora, vejam como é difícil fazer o serviço no Brasil, né? Num país desse tamanho. Então, nós tivemos, por exemplo, né, um exemplo de como isso é difícil. Nós tivemos, né, a partir de Pernambuco, a apresentação de cerca de 200 mil contribuições. Quando você vai para São Paulo, você tem uma contribuição em torno de 20 mil. Ora, por que essa discrepância, né? Considerando, né, que um apresentou 200 mil, a outra apresentou, né, não foi nem 20 mil, perdão, foram cerca de 2 mil contribuições. Então, veja, como é que um Estado, né, que é mais populoso, que tem uma maior rede de ensino, um maior quantitativo de escolas, apresenta tão poucas contribuições em relação ao Estado como Pernambuco, por exemplo, né, que tem uma rede menor. Então, vejam que como as relações políticas, né, partidárias, elas terminam muitas vezes influenciando as discussões que são gerais, como é a discussão, né, como foi a discussão da base. Você tem no âmbito federal o Partido dos Trabalhadores na presidência, você tem no âmbito estadual do Estado de São Paulo o PSDB no governo. Então, isso, de alguma maneira, né, é um indício demonstrativo do quanto é difícil, né, você construir um currículo nacional, uma proposta curricular nacional num país tão diverso, tão plural, como é o caso do Brasil. Então, as coisas não podem ser, né, hoje, né, no avançar, né, ou pelo menos 2015, 16, 17, no avançar da democracia, não poderia ser feita, né, de modo isolado. A participação da sociedade foi aberta, né, foi considerada, mas alguns entraves ainda existiram. Em 2017, nós tivemos enviado aí, né, pelo Ministério da Educação ao Conselho Nacional de Educação a versão que seria publicada, na verdade, né, em junho de 2016 foi publicada a segunda versão. Em agosto já era um outro momento político e governamental no país, já tinha sido retirada, né, do governo a presidenta Dilma para o presidente Temer, ou seja, era um outro contexto, e nesse outro contexto foi escrita a terceira versão da base. Foram retomados os trabalhos e saiu a terceira versão da base, que foi publicada em 2017. Em dezembro, o documento foi homologado pelo MEC, né, e é o documento que hoje vocês têm acesso. Entre 2017 e 2019, o que é que nós temos? Nós temos aí uma projeção de implantação, né? De implantação ou implementação. Porque uma coisa é dizer que, olha, até 2020 tem que estar em execução na escola.
E outra coisa é, na prática, aquilo está sendo de fato vivenciado e implementado. Então, é preciso verificarmos se vai ficar só no plano do oficial ou se vai, de fato, atingir as práticas pedagógicas. Certo? Então, estamos em que ano? Estamos em 2019. É o ano em que a base tem que chegar nas escolas para começar a ser implementada. E o que é que nós temos que fazer em relação a isso? O que é que o MEC, sobretudo, tem que fazer em relação a isso? O MEC tem que trabalhar com a formação e capacitação dos professores, buscar dar apoio aos sistemas, né, e redes de ensino estaduais e municipais, na elaboração e adequação dos seus currículos escolares e buscar dar orientação na confecção de materiais didáticos. Nós estamos vendo que as coisas estão, né, mais ou menos ocorrendo. Não vou entrar no mérito dos procedimentos, das ocorrências, mas o MEC tem se manifestado, né, razoavelmente sobre uma intenção de produção de material didático. Em termos de formação, qualificação dos professores, isso tem ficado mesmo a cargo dos municípios e dos estados. Alguns municípios estão copiando a proposta, outras não, estão ressignificando, de fato, as propostas, né, à luz das experiências que as suas próprias escolas têm. Então, esse é o estado de coisas em que nós nos encontramos e é preciso que lembremos, né, que Base Nacional Comum Curricular não é currículo. Currículo é o que a escola vai elaborar. Dialoga com a base, mas leva em consideração as vivências específicas da escola. Então, a base, né, ela deixa isso muito claro. Existe um percentual que é comum, mas existe um percentual de 40% que é diversificada. A escola precisa considerar as suas necessidades particulares, ou seja, precisa conhecer o seu público escolar para melhor planejar o currículo que vai elaborar. Portanto, não é colocar a base embaixo do braço e dizer agora eu vou aplicar. O que eu tenho que fazer está aqui, como se nós estivéssemos na década de 1970, né, em um momento em que, na perspectiva tecnicista, nós, professores, éramos obrigados a reproduzir um documento oficial. A proposta da BNCC não é essa. Pelo menos o que está na Constituição, na LDB de 96, no Plano Nacional de Educação de 2014, pelo menos não é isso que está lá. Base não é currículo. Ela é ponto de partida, ela é um documento normativo, mas ela não é o ponto de chegada dos currículos das escolas.